80 anos depois, duas alianças guardadas num lenço de linho voltaram às mãos de uma mulher que, pela vida toda, jamais deixou de acreditar que um retorno era possível. Essa imagem, ouro escurecido pelo tempo, gravuras quase apagadas, dedos que já não apertavam no mesmo calor, é o eixo desta história. Antes de mais nada, é preciso dizer: Maria e João, os nomes que ouviremos a seguir, são personagens ficcionais. Eles foram criados para representar as milhares de promessas não concluídas, as casas partidas e as esperanças suspensas daqueles anos, inspirados nos fatos e no espírito da Força Expedicionária Brasileira que lutou na Itália em 1944-45. Quando o Brasil decidiu enviar combatentes para a Europa, ninguém imaginava que aqueles homens do sertão, das fazendas, das oficinas e das ruas das cidades se tornariam uma referência de coragem fora de casa. Liderados por Mascarenhas de Moraes, os pracinhas embarcaram para Nápoles e, em poucos meses, viram-se inseridos em campanhas que exigiam coragem e sangue. Monte Castelo, onde a FEB se afirmou em 21 de fevereiro de 1945. As ações que levaram à Batalha de Fornovo em abril daquele ano e, ao fim, a rendição da 148ª Divisão Alemã. A narrativa pública sobre a FEB traz ao mesmo tempo o orgulho de uma nação que pôs à prova sua capacidade e o custo humano, ausências, feridas, cartas interrompidas no meio de uma frase. É nesse pano de fundo que a vida de Maria se desenha. Ela morava numa casa pequena de taipa no interior, uma construção simples, com janelas que olhavam para a rua de terra e para a igreja do vilarejo. João era um lavrador que aprendera a consertar motores de carros com um tio, tinha mãos calejadas e um riso que fazia a feira próxima todo mundo comentar. Casaram-se numa cerimônia modesta, a bênção do pároco, amigos que trouxeram pão e café e duas alianças compradas com o pouco que tinham. Antes de embarcar, João colocou a aliança no dedo de Maria e retirou a sua. Debaixo da camisa, passando um pano com os olhos molhados, enfiou as alianças num lenço e disse palavras que, naquele instante, soaram firmes como promessas. Volto para você. A partida foi uma ruptura que marcou a vila inteira. Homens abraçaram outros homens, mulheres se despediram como quem entrega um pedaço da própria vida ao mar. João embarcou junto a dezenas de companheiros, atravessou o Atlântico em navio de transporte militar e desembarcou em um porto estrangeiro, onde o cheiro de sal e de pólvora se misturava à língua que não era a sua. As cartas começaram a chegar, palavras curtas sobre o frio da Itália, menções a cidades que nunca mais cessaram na cabeça dos brasileiros, alguma tentativa de encobrir o medo com piadas. Maria guardava cada folha como quem preserva um mapa para voltar a um caminho que parece incerto. Limpava as alianças, passava as pontas dos dedos sobre as letras gravadas, as iniciais de João e dela, mais uma data, e sussurrava orações na cozinha escura. Enquanto a casa aguardava, o país inteiro observava a estreia das tropas brasileiras com uma mistura de surpresa e orgulho. Eram tempos em que uma nação virava a página e aprendia a ver seus filhos além das fronteiras do seu próprio território. A FEB, subestimada no começo, teve de provar valor de forma abrupta. A artilharia inimiga era pesada, as encostas de Monte Castelo eram geladas e traiçoeiras, e as manobras exigiam sacrifício. Ainda assim, os pracinhas avançaram. Pequenas vitórias e perdas se alternavam nas notícias que chegavam aos lares, sempre em tom fragmentado, um nome na lista de feridos, uma oração pedida pela vizinhança, uma luz de vela na janela de quem esperava. No primeiro bloco de cartas, João descrevia os percalços com economia de palavras. Hoje caminhei 3 horas na lama. O frio enrijece os dedos. Em outras cartas, citava o camarada que o havia protegido naquela noite, o riso que escapava apesar do perigo e a certeza de que lutavam por algo maior. Maria lia e relia, memorizava letras, tocava o papel como se suas mãos pudessem, pela fricção, manter o amigo vivo. À noite, ia até a pequena igreja e deixava as alianças sobre o banco de madeira, como quem confia um tesouro a algo maior que a própria esperança. Frequentava as reuniões da comunidade, cantava os hinos que conhecia desde menina e recebia visitas que vinham com conselhos práticos. Arruma um marido novo, Maria. Oh, a vida vai. Ela ouvia,
sorria com politeza e voltava para casa, onde guardava as alianças num estojo forrado de papel encerado que vinha com as cartas. Não havia pressa em explicar a ninguém por que as mantinha ali com tanto zelo. Para ela, cada anel era uma evidência, não de que tudo seria bom, garantia nenhuma, mas de que havia um laço que não podia ser simplesmente rasgado. As semanas se transformaram em meses. As notícias pioraram em alguns momentos. Batalhas mais cruéis, nomes em listas que chegavam com o cuidado de quem precisava dar espaço ao luto. Em novembro de 1944 e nos meses seguintes, o ritmo das operações na Itália aumentou. Monte Castelo tornou-se um símbolo, uma conquista que custou sangue, heróis e histórias de coragem, registrada no calendário nacional em 21 de fevereiro de 1945. Em março e abril, com a ofensiva que culminou em Fornovo no fim de abril, a FEB esteve envolvida em combates que se encaixaram no quadro maior da rendição das forças alemãs. Para Maria, esses nomes eram, primeiro, sons que vinham de longe, depois, ruídos intimamente ligados ao destino de João. Cada data em jornal ou rádio era um pequeno terremoto na rotina da casa. O lar teve suas provas. Houve cartas que chegaram inacabadas, com sinais de tormento, manchas de lama, rabiscos interrompidos, uma caligrafia trêmula. Uma vez, chegou uma folha com uma frase apenas: "Se eu não voltar, guarda as alianças." Maria leu aquilo escondida na penumbra, as mãos apertando o papel contra o peito, como se a dobra pudesse deter o tempo. Aquela frase, curta e brutal, não trouxe certeza de morte, mas a nova possibilidade de um destino que a palavra desaparecido pavimentava. Nos meses que se seguiram, autoridades de campanha enviaram comunicados padronizados anunciando baixas, feridos e desaparecidos. Era um modo burocrático de dizer que alguém não retornara ou que, pelo menos, não havia notícia. A vila tremeu com cada envelope oficial. Diante dessa realidade, a família e os vizinhos moviam-se entre afeto e prudência. Havia ritual no cuidar do lar, no tratamento das alianças, nos pequenos gestos que reconheciam o vazio sem nome. A fé de Maria, no entanto, tomou forma não como convicção de milagres, mas como disciplina diária. Ela orava com as palavras que conhecia, cantava no terço com vizinhas e mantinha o costume de abrir o estojo das alianças só para senti-las novamente. Não era superstição vazia, era uma prática que a impedia de ceder ao desespero. Às vezes, quando o vento da tarde entrava pela fresta da porta, ela lembrava do último gesto de João, o sorriso, a promessa, a mão que apertara a dela antes da partida. Memórias pequenas, um botão perdido, um bilhete guardado no avental, tornavam-se monumentos. A vida continuou. Ela trabalhou na roça, criou os filhos, participou das festas da paróquia. Os anos foram passando, e junto com eles, as perguntas não respondidas foram encontrando novos contornos. Havia dias em que a saudade a esvaziava e dias em que ela conseguia conversar sobre o passado sem chorar. Os filhos cresceram ouvindo a história do pai que partiu. Aprenderam a aceitar a ausência como uma presença distinta, não o corpo, mas a lembrança firme das tradições do lar. No bairro, alguns colegas diziam que o país precisava virar a página, que novas famílias se formavam e a vida exigia movimento. Maria ouviu, mas guardou as alianças como quem guarda um mapa de identidade. A sociedade, por sua vez, se transformava ao lembrar da FEB. Museus surgiam, exposições eram organizadas e o soldado brasileiro na Itália tornava-se tema de memória pública. Havia reconhecimento dos feitos militares, havia cerimônias para honrar o sacrifício. Ainda assim, para cada ato de homenagem pública, havia um universo de casos sem nome, de objetos dispersos, de pertences que ficaram sobre mesas em ruínas ou foram recolhidos por companheiros que tinham de seguir adiante. Décadas passaram. A casa de Maria viu nascer netos, algumas reformas, o mundo que entrou pela rádio, pela televisão, por cartas cada vez mais raras e depois por telefones que soavam distantes. O lenço onde as alianças estavam ficou amarelado. O ouro, com o tempo, perdeu o brilho que se compra com a juventude. Em conversas com as filhas, Maria às vezes explicava que não havia rejeição à vida nova, mas havia respeito por uma promessa feita num momento de despedida.
Promessa não é fetiche, dizia ela. É um fio. Se eu quebrar o fio, que história conto aos meus netos? Havia também uma dimensão pública naquela resistência silenciosa. A recusa em esquecer simbolizava para ela uma solidariedade com todos os que não voltaram. Guardar as alianças era ao mesmo tempo um gesto privado e um ato de memória. Enquanto isso, na esfera institucional, o trabalho de organização de acervos, remessa de pertenças e identificação de materiais recolhidos ao final do conflito se fazia pouco a pouco. Muitas coisas foram catalogadas, outras empilhadas sem identificação. No pós-guerra imediato, ali mesmo na Itália, quartéis e hospitais recolheram objetos de combatentes. Parte do acervo, anos depois, foi remetida a instituições, museus e arquivos. Com o tempo, pesquisadores e funcionários de memoriais começaram a catalogar caixas antigas, a abrir pacotes e a ler inscrições miúdas gravadas em objetos. Em muitos desses pertences havia justamente alianças, medalhas, fotografias e bilhetes. A possibilidade de rastrear uma origem dependia de algo que nem sempre existia: uma inscrição legível, um número de registro, uma coincidência de nomes. Voltando à casa de Maria, a rotina não mostrava sinais de um desfecho imediato. Havia, porém, um fio narrativo que corria paralelo ao cotidiano. O país começava a olhar para as histórias individuais com curiosidade renovada. Exposições sobre a febre surgiram em capitais, reportagens traziam ao público casos emblemáticos e às vezes anedóticos sobre objetos perdidos e encontrados. Entre essas narrativas circulavam relatos de itens reencontrados depois de décadas, cartas que apareciam em baús, medalhas ofertadas por descendentes de soldados e, ocasionalmente, alianças. Essas notícias chegavam como pequenos raios de esperança. E se as alianças de João fossem localizadas? E se, por um acaso, o estojo fechado por tanto tempo tivesse um destino que devolvesse um nome ao vazio? A ansiedade de uma possível notícia, no entanto, vinha acompanhada de desconfiança. Havia rumores de peças saqueadas, de objetos embaralhados em depósitos, de famílias que recebiam objetos sem identificação. A identificação, quando ocorria, seguia critérios rígidos, inscrições em anéis, números de identificação militar, documentos juntados a um objeto. Para que um anel retornasse às suas mãos, algum registro plausível precisava existir. Gravura com iniciais, data, um número militar ou uma carta que explicasse a origem. Por isso, quando Maria, já idosa, recebeu a visita de um jovem estudante de história que pedia para ver o estojo por curiosidade acadêmica, ela mostrou as alianças com cautela, mas também com a simplicidade de quem não esperava nada. O estudante, ao observar as letras quase apagadas nas alianças, pediu que ela deixasse fotografar. "É importante documentar", disse ele, educado e atento. A narrativa pública e as iniciativas de memória criaram assim uma nova geografia de possibilidades. Arquivos que se abriam lentamente, parcerias entre museus e chefes de família, voluntários que escavavam registros. Para muitos, a identificação de pertences pessoais era um ato de justiça tardia. Para outros, era uma chance de aliviar o peso que gerações carregavam. Maria, mantendo a mesma postura de todos os anos, não permitiu que a esperança se transformasse em presunção. Não acreditava em sinais fáceis, confiava sim na paciência e no trabalho cuidadoso de quem mexia em papéis antigos e caixotes de madeira. E continuava a limpar as alianças quando sentia que o mundo precisava de sua devoção. Em paralelo a isso, a própria memória da FEB era revisitada em documentos e em testemunhos. Relatos de batalhas, mapas, ordens de operação e diários de campanha eram organizados, e ali havia registro de homens que lutaram ao lado uns dos outros. A liderança de Mascarenhas de Moraes, as operações em Monte Castelo em 21 de fevereiro de 1945 e a ofensiva em Fornovo no fim de abril daquele ano faziam parte de um quadro lógico que os historiadores começavam a reconstruir com paciência. Esse trabalho de reconstrução dava suporte à possibilidade de se traçar trajetórias individuais em meio à geografia da guerra. Quem esteve onde, com quem, em que compasso de dias e noites. Se essa história está tocando você, curta e compartilhe para que a memória se preserve.
Ao longo das décadas que se seguiram, o círculo de vida de Maria mudou de forma sutil. As filhas se casaram, os netos estudaram em cidades distantes e as fotografias amareladas foram substituídas por novas imagens. Quando ela ia ao centro da cidade para resolver uma questão burocrática, via placas e homenagens a Febe em prédios e praças. Havia também aqueles momentos em que a dor retornava crua, uma reportagem que mencionava o nome de um homem de sua delegacia militar, uma lista renovada de mortos sem sepultura. Por isso ela mantinha o estojo em um local discreto, entre a Bíblia e um caderno de receitas. A vida pública e a vida privada andavam em ritmos distintos. O país buscava prestigiar os pracinhas e as famílias tentavam, com as próprias mãos, costurar os retalhos de suas histórias. Então, numa manhã de chuva miúda, um envelope chegou ao endereço de Maria. Não era um documento oficial, mas uma carta de um pesquisador de um centro de memória nacional que trabalhava com coleções vindas da Europa. Ele informava que havia sido localizada uma caixa de pertences em uma antiga unidade militar da Itália. Entre os itens, havia um par de alianças com inscrições parcialmente legíveis e um pequeno lenço amarelado que lembrava descrições encontradas em inventários. O pesquisador pedia permissão para comparar as inscrições com registros e, se houvesse correspondência, contataria a família. A carta era cautelosa, não prometia nada, descrevia o processo de verificação e requisitava paciência. A simples chegada do envelope mexeu com a casa. As mãos de Maria, ainda firmes apesar da idade, tremeram um instante quando segurou o papel. As filhas a rodearam, os netos observaram de longe, e por um momento todas as décadas se condensaram naquele instante. O embarque, as cartas, as listas de feridos, as comemorações e as lágrimas. Havia no coração de Maria uma mistura de expectativa e medo. Medo do falso alento, medo da burocracia que enrolava histórias em papéis. Ao mesmo tempo, algo que andara adormecido despertou com força, a possibilidade de que o fio da sua história pudesse finalmente encontrar uma ponta do outro lado. Do outro lado do mundo, em um depósito de um museu que guardava pertences da campanha italiana, jovens conservadores e um veterano pesquisador abriam cuidadosamente caixas cobertas de poeira. Entre meias, documentos rasgados e fotografias empenadas, reluziram duas alianças. Elas vinham embrulhadas num tecido que lembrava um lenço caseiro. Uma delas trazia uma inscrição quase apagada, iniciais e um número. Atrás, um bilhete rasgado mencionava um nome curto, um detalhe de unidade e uma referência que poderia, talvez, ser cruzada com livros de registro. Assim se iniciou o processo de identificação, fotografia, limpeza delicada, comparação com listas, pesquisa de correspondência de números de registro e investigação de famílias que pudessem ser os destinatários legítimos. Para a equipe que trabalhava com aquilo, o caso representava tanto um desafio técnico quanto uma responsabilidade moral. Rastrear pertences pessoais depois de tanto tempo exige prudência. Denúncias de fraudes, casos de objetos trocados e relatos mutilados de memória abundam. A via correta, então, era lenta e metódica. Catalogar, procurar entradas em livros de embarque, contatar consulados e arquivos militares. E se por acaso a pista levasse a um nome como João, nome comum, mas com número e iniciais possíveis de cruzamento, então havia uma chance de que finalmente as alianças tivessem um final digno. Dentro da casa, Maria aguardava sem alarde. Sabia que promessas tardias não substituem anos de ausência, mas guardava dentro de si uma inquietação inquieta que parecia pedir apenas uma confirmação, que aquilo que foi partido pudesse ao menos ser reconhecido. Enquanto a espera recomeçava, ela voltava a olhar para as alianças no estojo, como se conversasse com o próprio passado. Contava para as filhas histórias de quando costuraram o lenço juntas, de como aquele pano guardou mais que metal, guardou um sopro de união. A narrativa lembrava que objetos carregam memórias, que para muitas famílias, pertences são a última linha entre o esquecimento e a lembrança. A notícia que algum dia poderia chegar seria mais do que a devolução de 2 anéis. Seria a restituição de um traço de identidade, uma resposta tardia
a uma espera que atravessou gerações. E, para o país, seria um exemplo de como a memória coletiva pode se articular com a particular. A história dos pracinhas, das batalhas e do reconhecimento público encontra, em histórias como a de Maria e João, a concretude que transforma a estatística em rosto. A arqueologia dos afetos, por vezes, aparece em caixas de madeira e em inscrições quase apagadas. É necessário, porém, o trabalho paciente dos homens e mulheres que cuidam de acervos para que ocorram essas pequenas ressurreições. Quando a carta do pesquisador chegou, a primeira reação na vizinhança foi de curiosidade e alguma incredulidade. As pessoas vinham em grupos, sussurravam, e aqueles que conheciam a história desde os tempos das velhas festas faziam perguntas que combinavam empatia com nostalgia. Alguns lembraram-se de quando João ajustou o motor de um caminhão na feira, outros do seu jeito bem-humorado de saudar as senhoras. A reunião de memórias adicionava camadas à espera de Maria. Não era só sobre um homem, era sobre um tempo que todos compartilhavam, um tecido social que se esticou com a guerra e nunca mais voltou exatamente ao mesmo lugar. Enquanto o processo de verificação corria, as mãos do pesquisador cruzavam arquivos, procuravam por registros de embarque e conferiam listas de militares enviados para a Itália. Na mesa de trabalho havia mapas da campanha de 1944-1945, anotações sobre Monte Castelo e Furnovo, e entre elas papéis que sugeriam a presença de um soldado com iniciais que podiam corresponder à inscrição no anel. Cada detalhe era tratado com sombras de possibilidade. O lenço encaixava com o estilo regional de embrulho, o número coincidiu com o registro parcial, e algumas correspondências bibliográficas sugeriam que pertences de unidades dispersas foram recolhidos por tropas aliadas e depois enviadas a depósitos. Em casa, Maria e a família esperavam notícias com a cautela de quem conhece o rumor. Havia, é claro, dúvidas. E se fosse outro anel? E se a inscrição fosse genérica e não bastasse para provar nada? O pesquisador, por sua vez, explicava com cuidado o que poderia e o que não poderia ser feito. Precisamos de evidência documental para ligar definitivamente um objeto à sua família. Podemos ter correspondência razoável, mas nem sempre a prova absoluta. Aquela franqueza era ao mesmo tempo um consolo e uma tensão. Para Maria, a possibilidade de recuperação já operava uma mudança íntima. A história renascia em seus pensamentos com contornos mais nítidos, como um filme que retomava cena por cena. E é nesse ponto, quando a investigação começa a apontar para uma correspondência possível, quando as alianças já foram fotografadas e quando a família observa com uma mistura de expectativa e medo a demora dos trâmites burocráticos, que a narrativa encontra um limiar. Há caminhos que se abrem e detalhes que ainda precisam ser verificados. Há corações que aguardam e arquivos que ainda guardam silêncio. Aquele momento, carregado de possibilidade, sustenta mais de uma verdade. A concretude dos objetos, o trabalho de memória e a persistência de uma fé serena, que, ao longo de mais de meio século, manteve viva uma promessa feita na beira do cais. Ainda restava, entretanto, muito a ser esclarecido. Quem teria encontrado as alianças na Itália? Como um objeto pequeno e pessoal chega a um depósito de acervo distante? Haveria documentos que atestassem a trajetória daquele lenço e daqueles anéis? E, finalmente, a pergunta que mais pesava no peito de Maria. Se um dia as alianças voltassem, o que isso significaria para uma vida que aprendeu a seguir adiante sem respostas? Essas perguntas pediam cuidado, e as respostas só viriam com o tempo, com paciência e com a seriedade de quem lida com pedaços de história. Nos meses que seguiram, as investigações continuaram. O pesquisador consultou registros de embarque, unitários e diários de campanha, o museu remeteu fotografias e relatórios, e passo a passo costurou-se o fio fino que poderia ou não levar à confirmação. Entre a casa simples onde Maria guardava seu lenço e o depósito europeu, havia toda uma rede de homens e mulheres trabalhando para transformar suspeita em certeza. E ali, no meio desse tecido, habitava a espera, antiga e renovada, que sustentava a história de duas alianças que um dia, quem sabe, voltariam para as mãos que as haviam esperado. Os meses que se seguiram foram de um labor minucioso e compassado.
O pesquisador que escrevera a carta voltou a se corresponder com a família, trocando informações, outrora tímidas e agora mais técnicas. Fotografias ampliadas das inscrições nas alianças, imagens do lenço e fichas de inventário do depósito italiano. Havia repetições nas buscas e pequenos avanços que clareavam a possibilidade. Uma letra que antes parecia uma mancha revelou-se um J. Um número parcial indicava uma unidade que constava em listas parciais de embarque. Nada ainda era prova inequívoca. Tudo, porém, aumentava a confiança de que as peças poderiam de fato pertencer ao homem cuja lembrança vivia na casa de Taipa. A burocracia, esperta e cautelosa, exigia provas documentais e cruzamento entre arquivos. O Museu Italiano, responsável pela caixa que contivera os objetos, solicitou formalidades para o repatriamento de pertences pessoais. A embaixada e o consulado entraram na comunicação. Arquivos militares brasileiros foram consultados. Para os mais jovens da família, acostumados com respostas imediatas, o processo parecia lento demais. Para Maria, acostumada com uma espera que atravessara décadas, cada trâmite administrativo era apenas mais uma etapa de paciência. Ainda assim, havia uma sensação nova na casa. A esperança deixou de ser sombra e começou a assumir formas concretas, como um mapa que pouco a pouco mostrava caminhos possíveis. Num fim de tarde, uma ligação inesperada trouxe novidade. A curadoria do Centro de Memória que acompanhava o caso havia decidido enviar um representante até a vila para formalizar o contato e entregar, se possível, um documento preliminar. Não seria uma devolução imediata. Esse era um procedimento que, por lei e por cautela, envolvia perícia, mas um reconhecimento público de que a pesquisa apontava para uma forte correspondência. O nome do representante soou solene. Conservadora-chefe do Núcleo de Patrimônio. Mulher com experiência em identificação de objetos de guerra e com a delicadeza necessária para lidar com afetos antigos. Quando a conservadora chegou, caminhou devagar pela rua de terra batida. Trazia uma pasta com cópias de documentos, fotografias e um pequeno estojo selado com plástico protetor. Dentro do estojo, havia fotografias das alianças e do lenço encontradas, além de imagens dos registros do depósito italiano. As filhas de Maria haviam preparado um chá simples para recebê-la. Falaram com um cuidado que revelava o respeito pela expectativa. A conservadora explicou em palavras claras o que havia sido encontrado e quais os passos seguintes. Uma análise metalúrgica simplificada, conferência de registros de embarque e a possibilidade de que as peças fossem expostas temporariamente em um núcleo de memória enquanto se concluíam as verificações. Havia também a alternativa de que, caso tudo correspondesse, as alianças fossem entregues à família em uma cerimônia de devolução. A voz dela era prática e gentil, tão profissional quanto humana. Para Maria, ouvir aquilo outra vez foi como ver um horizonte que por anos vivera encoberto. Ela passou a noite anterior à visita revirando lembranças. O jeito que João ajeitava o lenço, a caligrafia dele nas cartas, o dia em que o rádio anunciou notícias de Monte Castelo. A memória tem esse modo peculiar de convocar paisagens inteiras a partir de um único objeto. Para ela, as alianças eram muito mais do que ouro. Eram o último vestígio da promessa trocada à beira da despedida. Agora havia, possivelmente, a chance de fechar um parêntese. Não que isso trouxesse cura para todas as feridas. Trazia, sim, a dignidade de um reconhecimento. As etapas de verificação avançaram com pequenas solenidades. Um técnico de conservação viajou para a Itália para acompanhar a abertura de caixas e a higienização inicial. Fotografias e relatórios foram produzidos e compartilhados. Do outro lado do Atlântico, os conservadores documentaram cada fio de tecido do lenço, cada marca nos anéis, a composição do metal, ouro, teor aproximado, sinais de dobras e pequenas regravações que alguém, talvez por afeto, tentara fazer no calor de uma batalha. Era impressionante como até o desgaste carregava a história. Marcas de unha, leves amassados que lembravam socos no peito ou pressões involuntárias. Sinais de que aqueles objetos viveram mãos que enfrentaram frio e pressa. Houve ainda a colaboração de um historiador militar que auxiliou a cruzar nomes e números. Ele explicou de maneira acessível como funcionava o sistema de registros da FEB, que havia listas de embarque, despachos de unidade e planilhas de movimentação que, por vezes, registravam desaparecimentos e transferências. Encontrar um nome numa lista era um passo, mas não garantia a identidade absoluta. Era preciso conjuntos de evidências.
O historiador enfatizou com respeito que a missão deles não era apenas técnica, mas moral, devolver, quando possível, um fragmento de vida a quem tinha direito. Enquanto isso, na vila, a expectativa virou conversa constante. Os netos puxavam a avó para ouvir mais uma vez as histórias das cartas, as vizinhas se ofereciam para limpar a casa, preparar comida para uma eventual visita oficial ou para ajudar a ajeitar fotos que pudessem acompanhar a cerimônia. A comunidade que há tempo conhecia a história de Maria viu naquele desdobramento a chance de participar de um capítulo importante. Para eles, a devolução de um objeto era também a possibilidade de ver reconhecida, em praça pública, a memória coletiva de um período que transformara o país. Chegado o dia em que o resultado final da identificação seria comunicado, uma pequena comitiva chegou à vila. Havia representantes do Centro de Memória, do Instituto Militar Regional e, por via consular, 2 técnicos italianos que haviam participado da descoberta no depósito. Trouxeram consigo um documento formal, um laudo com as evidências reunidas, fotografias comparativas e a transcrição dos registros de inventário. A dúvida técnica fora tratada com precisão. Todas as indagações foram respondidas com cruzamentos de dados. O número parcial que aparecera nas inscrições das alianças coincidia, após pesquisa, com um código relacionado a uma lista de embarque. A caligrafia na carta, aquela mesma frase dura, "Se eu não voltar, guarda as alianças", corroborava a prática de soldados que, em campo, deixavam instruções sucintas a entes queridos. O lenço apresentava fibras e tipo de tecido compatíveis com itens caseiros encaminhados no apuro. Interpretações juntaram-se a evidências. Havia, segundo os peritos, uma correspondência razoável e justificada entre os objetos encontrados e a família. A palavra usada foi correspondência plausível. Era importante, repetiram os técnicos, preservar a cautela científica. A certeza absoluta, tão difícil em matéria de documentos envelhecidos por 80 anos, raramente era possível. Ainda assim, o peso simbólico daquele plausível era enorme. Bastava, naquele contexto, para autorizar um gesto humanitário. As alianças, portanto, poderiam ser devolvidas à família mediante uma cerimônia simples e documentada, e o museu concordou em facilitar a logística. A notícia percorreu a vila como um sopro que anuncia a chuva. A pequena praça onde se fazia a feira foi escolhida para a cerimônia, um espaço público que, por sua centralidade, parecia adequado para que vizinhos e curiosos testemunhassem o momento. Foi combinada uma celebração com tom discreto, músicas conhecidas da paróquia, leituras feitas por jovens da comunidade e a fala breve de um representante do Centro de Memória. Ninguém trouxe trombetas ou discursos longos. Havia respeito pela intimidade da família e consciência de que o acontecimento era, sobretudo, pessoal. No dia marcado, o céu mostrou-se benévolo. Ao lado de mesas com fotografias antigas e um pequeno painel com informações sobre a FEB, um espaço foi reservado para Maria e sua família. Ela chegou com um xale sobre os ombros, os olhos protegidos por óculos que pareciam terem sido usados por anos, e um sorriso contido. Ao vê-la, muitos na praça se lembraram de jovens que a haviam conhecido e reviveram a história como se fosse recente. A solenidade foi breve. O representante do Instituto Militar falou primeiro sobre a importância de reconhecer a memória. Depois, a conservadora explicou, sem rodeios, os passos que haviam sido seguidos para estabelecer a correspondência entre o objeto e a família. O tom era documental, mas carregado de humanidade. Então, o momento que trazia a promessa antiga se aproximou. A conservadora conduziu um pequeno estojo, onde, dentro de plástico protetor, estavam as alianças. Ela falou, com voz pausada, sobre o valor simbólico dos objetos, não como mercadoria, mas como laços vivos de história. Entregou o estojo às mãos de Maria, que as recebeu com dedos que tremiam, não pela idade apenas, mas pelo peso de tantas décadas comprimidas ali. Ao abrir o estojo, o brilho antigo dos anéis fez-se presente, discreto, como se o tempo lhes devolvesse apenas a perspicácia de quem sabe que um dia foi querido. Houve um silêncio respeitoso na praça. Maria, ao tocar os anéis, fechou os olhos por um instante. As meninas que a rodeavam disseram em voz baixa algumas palavras de consolo. Os netos mantiveram as mãos pequenas como se também quisessem segurar a história. Ela retirou um dos anéis do estojo e o colocou sobre a palma da mão. Não havia necessidade de cerimônia religiosa formal. A experiência era íntima.
Em voz embargada, as filhas leram trechos selecionados das cartas que guardavam, aquelas palavras que sobreviviam ao tempo e que pareciam muitos anos depois dialogar com o presente. Hoje caminhei 3 horas na lama, disse uma delas, recitando a mesma frase sobre a qual Maria tantas vezes divagara. A vila escutou. Algumas pessoas choraram discretamente. A emoção não era feita apenas de alegria ou de alívio, era complexa. Havia reconhecimento do passado, da ausência e da dor suportada, mas também um gesto de justiça simbólica. Para Maria, colocar o anel no dedo não significava, como alguns poderiam romantizar, que o homem voltara em carne e osso. Significava antes que a promessa que ela conservara agora encontrava um testemunho que a confirmava perante a história e a comunidade. Era como se, por fim, houvesse um carimbo oficial sobre uma dor que atravessara gerações. A cerimônia terminou com palavras que não forçaram consolo fácil. Um jovem do Centro de Memória falou sobre o papel dos objetos na construção da identidade coletiva. Como um anel devolvido pode ajudar a compor uma imagem mais humana de um conflito que, de tão vasto, tende a tornar indivíduos invisíveis. Memória não é apenas contar perdas, disse ele, é devolver rostos aos que foram números. Foi uma fala breve que ganhou elogios discretos. Nos dias seguintes, a presença das alianças reconfigurou o cotidiano de Maria. Elas foram colocadas não por vaidade, mas por respeito à sua própria história, num porta-joias junto à Bíblia. De vez em quando ela as retirava, passava as pontas dos dedos pelas inscrições e as olhava à luz da janela. Em conversas com as filhas, explicou que, ao colocá-las no dedo, sentiu-se reconhecida por um país que, finalmente, lhe devolvia um pedaço do que fora arrancado. Havia um sentimento agridoce. A restituição não apagava os anos de espera, nem as perdas que a ausência sempre traz. Mas as alianças eram agora um traço real e tangível da vida de João, e isso lhe dava uma espécie de paz. A história, contudo, não ficou restrita ao quintal da casa de Taipa. A cobertura do caso por rádios locais atingiu capitais, e jornais publicaram reportagens sobre o ocorrido. O episódio foi usado como exemplo do que programas de memória e cooperação internacional podem realizar. Uma pequena justiça simbólica, que envolve famílias, museus, arquivos e instituições de vários países. Alguns acadêmicos utilizaram o caso em debates sobre a importância da preservação documental e a necessidade de políticas públicas de memória. A praça onde se fez a devolução ganhou por alguns meses uma placa discreta lembrando o evento, com menção ao trabalho conjunto entre instituições e a colaboração entre povos. Para Maria, no entanto, o que mais importou foi a reação íntima da família. Os netos, agora jovens adultos, sentiram que a narrativa pessoal deles havia sido fortalecida. Ao contarem a história dos avós, podiam mostrar algo palpável que sustentava a memória. Uma das filhas, emocionada, decidiu levar as alianças ao encontro de alguns antigos amigos de João, que ainda viviam em aldeias vizinhas. As conversas que se deram nesses encontros eram manifestações do tempo que se sobrepõe, lembranças de risos, de cantos, de trabalhos na roça. Relatos que completavam a figura daquele homem que, apesar de ausente, havia sido agente de afetos. A restituição também trouxe reflexões mais amplas. Em rodas de conversa organizadas por escolas locais, professores expuseram a história como exemplo para jovens, para mostrar que a história da FEB não é apenas de grandes movimentos e batalhas, mas também de lares que viveram longas esperas e de mulheres que sustentaram famílias com fé cotidiana. A narrativa de Maria foi, nesse sentido, um modo de aproximar o passado da vida presente, um fio que atravessou gerações e que, por meio de um objeto devolvido, tornou-se didático. Esses encontros eram pacatos, sem invencionices, tratavam da relação entre memória e identidade. Com o tempo, uma pequena exposição temporária foi organizada no Centro Cultural do município. O tema era a memória local da Segunda Guerra, e as alianças ocupavam um espaço discreto, junto às cartas digitalizadas, fotografias e uma cópia do laudo de identificação. A exposição procurou equilibrar respeitabilidade e sensibilidade. Não apelava para sensacionalismo, buscava antes contextualizar. Visitantes de cidades próximas compareceram. Alguns traziam relatórios familiares, outros apenas curiosidade.
Entre eles, havia também estudiosos que viam no caso uma oportunidade para discutir metodologias de identificação e o papel das políticas públicas em retomar pertences dispersos. Em uma dessas visitas, um jovem historiador falou com Maria e, com respeito, perguntou como ela queria que a história deles fosse lembrada. Ela respondeu com a simplicidade de quem passou a vida articulando pequenos rituais de memória. Quero que lembrem que a gente esperou, que aprendam que não é só o fronte que conta a história, é também a espera que transforma lares, e que, quando puderem, devolvam. Não sei se isso muda tudo, mas ajuda a fechar um ciclo. A fala foi recebida com aplausos tímidos. Em poucas linhas, Maria sintetizara o que muitos historiadores afirmavam com verborragia, que a memória é feita de gestos concretos. A devolução das alianças não apagou a complexidade da ausência, nem deu respostas fáceis sobre todas as perguntas que decorriam da guerra. Ainda havia lacunas nos arquivos, soldados sem sepultura conhecida e objetos que jamais voltariam às mãos de quem os guardou um dia. A experiência, contudo, serviu para iluminar um caminho possível. Aquele trabalho paciente de arquivos, museus e famílias que juntos podem devolver nomes a rostos, pedaços a histórias e, às vezes, oferecer uma espécie de reparação simbólica. Numa noite serena, já depois da cerimônia e das visitas, Maria sentou-se à mesa de madeira e olhou as alianças à luz fraca de uma lamparina antiga. Tocou-as com a mesma delicadeza de sempre e sorriu sem amargura. Promessa não foi-se embora, murmurou para as filhas que a ouviam. Foi só confirmada. Ela sabia que sua vida continha 2 tons, a dureza da perda e o brilho discreto da preservação. Ao contar sua história aos netos, dizia que a devoção que a sustentara não fora uma fé que exige milagres, mas um modo de viver com dignidade, em que a paciência e a memória se tornam virtudes. A câmera da memória, às vezes documental, às vezes afetiva, ainda registrava aqueles rostos. O país, por sua vez, continuava a revisitar as páginas da FEB, reavaliando narrativas e acolhendo histórias individuais que, por muito tempo, estiveram à margem. A campanha de Monte Castelo, a luta até Fornovo em abril de 1945 e a rendição da 148ª Divisão mantinham seu lugar nas páginas dos livros. Ao lado, porém, surgiam contornos humanos que ajudavam a entender o preço da vitória. A história de Maria e das alianças encontrou nessa paisagem o seu lugar. Nem epopeia, nem mero folclore, mas um fragmento honesto da experiência nacional. Ao fim daquele capítulo, a família decidiu fazer algo simples, criar um envelope com cópias digitais das cartas e do laudo que atestara a correspondência plausível, e doar aquilo ao núcleo de memória local, para que futuras gerações pudessem ter acesso à documentação. Não era um gesto grandioso, era apenas mais um ato de preservação, coerente com todo o caminho que atravessaram. As alianças permaneceram, com Maria, como símbolo de uma vida costurada entre ausência e cuidado. A história, que começara com um lenço e 2 anéis envelhecidos, mostrou, como poucas, que a memória é um trabalho conjunto. Requer arquivos que guardem e expliquem, museus que estudem e devolvam, políticos e civis que reconheçam valores e, sobretudo, famílias que continuem a contar. Para a comunidade, para os estudiosos e para os netos de Maria, o gesto de uma devolução foi mais do que um final feliz. Foi uma reafirmação de que a atenção às histórias particulares ajuda a construir o tecido de um país que aprende a homenagear seus filhos. E Maria, que vivera tantas estações de silêncio e esperança, passou a última parte de sua vida circulando entre memórias vivas. As crianças que a visitavam contavam sem dramatismo as pequenas imagens da sua juventude, o calor do pão acabado de fazer, o riso de João, o dia em que a vila inteira foi à estação para se despedir dos que embarcavam. Ao final de cada história, mostrava as alianças e pedia que as tocassem com reverência. Era o gesto de quem transmite não só palavras, mas objetos que falam de quem somos. Hoje, quando lembramos desse episódio, inspirado em fatos verossímeis e em práticas reais de identificação de pertences de guerra, é preciso cuidar da distinção entre identificação plausível e certeza absoluta. Maria e João são personagens criados para dar rosto às milhares de histórias que ficaram pela metade. Eles personificam, no entanto,
a verossimilhança daqueles lares que esperaram. A devolução das alianças, 80 anos depois, não foi um milagre no sentido sobrenatural, mas um ato de justiça tardia, um encontro entre trabalho institucional e fidelidade familiar. Que essa narrativa nos convide a reconhecer que memória é também responsabilidade. Ao preservarmos documentos, ao apoiarmos museus e ao visitarmos exposições, estamos participando de uma ação que devolve pessoas às histórias que contam nossa nação. E se alguma vez passarmos por uma praça onde se expõem lembranças antigas, lembremos que cada objeto traz consigo o nome de alguém que merece ser lembrado, pelo que foi: um filho, um marido, uma mãe, um trabalhador, um soldado que atravessou mares. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal e busque conhecer mais sobre a Força Expedicionária Brasileira. Visite arquivos locais e museus, leia as cartas, olhe as fotografias e, sobretudo, não deixe as histórias permanecerem esquecidas. A memória se faz viva quando também a preservamos. Obrigado por acompanhar esta lembrança de fidelidade e coragem. Que o respeito aos que esperaram nos inspire a cuidar uns dos outros hoje.